Irmãos, isso aqui, me perdoe tomar mais tempo, mas isso é um aviso. Quero abrir com os irmãos aqui no livro de Daniel, capítulo 2. Diga, Cláudio. Cássio, vá. Para eu ser breve? Sei que você quer ser breve. Tá certo, irmãos, eu serei breve. Daniel, capítulo 2. Verso 21. Esses versículos são muito lindos, irmãos, então eu quero ler a partir do 20. Daniel 2:20, posso ler? Diz assim, ó. Até para ser breve eu vou ler, se os irmãos não acharam, por favor acompanhe. Escute, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Sobre o contexto, irmãos, depois você pode ler, se você não conhece, depois você pode ler a história toda aqui de Daniel capítulo 2, mas observe os irmãos, domingo que vem, dia 7 de outubro, teremos o primeiro turno das eleições, e nós apenas queremos reforçar para os irmãos aquilo que nós cremos, aquilo que está na palavra. O Senhor é aquele que remove reis e estabelece reis. Ou seja, o mesmo livro de Daniel vai dizer que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o governo dos homens. Então, na verdade, a igreja, não é só a igreja nós não, a igreja do Senhor deveria estar consciente, mas uma parte talvez não esteja. A igreja do Senhor, segundo a Bíblia, deveria estar consciente de que, na verdade, quem vai eleger o nosso presidente não são os votos nossos, mas quem vai subir para aquela posição ali é o Senhor, é o Altíssimo que tem domínio sobre o governo dos homens, que vai colocar. Isso nós podemos ter a certeza, porque é o que a Bíblia diz. Então os irmãos perguntam, qual é o papel da igreja então? O papel da igreja é orar. O papel da igreja é estar em oração. Claro que nós somos cidadãos, nós temos direito a voto, nós vamos usar o nosso voto. Se você vai votar nulo, em branco ou em algum candidato, é seu voto, é seu direito de cidadania, você vai usar. Agora, como todo assunto na vida cristã, não é só eleição, como todo assunto na vida cristã, você deve orar para que Deus te dê direção para como você vai usar seu voto. Como igreja, como parte da igreja do Senhor, nós não fazemos nem nos envolvemos em política partidária. O púlpito aqui nunca foi usado para candidatos, para nenhum tipo de assunto de política partidária. Nós somos parte do povo do Senhor. Não aprendemos isso, não temos isso nas Escrituras, não nos envolvemos e vamos continuar não nos envolvendo. Agora, isso não significa que nós estamos desconsiderando esse assunto. Esse é um assunto importante, a nação vai estar aí diante das eleições. Nós vamos fazer, irmãos, o que nós sempre fazemos, estar em oração. Claro que os irmãos já estão, vamos continuar, intensificar nossas orações essa semana agora. Oração para que o Senhor direcione o voto de cada um, e oração para que o Senhor faça a sua vontade. O papel da igreja não é dizer a Deus o que fazer, é dizer, Senhor, a vontade que está no céu, desça para a terra. Esse é o papel da igreja. E é por isso que nós não temos esperança em governo humano. Nós não temos esperança nem na direita, nem na esquerda, nem no centro, nem embaixo, nem em cima. Nós temos esperança no Senhor. Nós temos esperança em que um dia
aquela oração vai se cumprir. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Para finalizar, eu quero ler um outro versículo que é muito conhecido dos irmãos, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, já no Novo Testamento. Dois 1. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. É bem conhecido, eu vou ler. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, a igreja deve orar pelas autoridades. A igreja deve orar pelos irmãos que estão lá no meio da política. Quando nós estamos dizendo que a igreja, como igreja, não se envolve em política partidária, não quer dizer que Deus não possa dar encargo, sentimento a alguns irmãos e irmãs para eles se envolverem na política. Isso não é proibido. Inclusive, nós temos na Bíblia irmãos que estiveram lá no meio do governo. Nós temos Daniel, nós temos José, certo? Eles estiveram lá no meio do governo e eles fizeram o papel de homens de Deus no meio daqueles governos ímpios. Tá certo? Então nós precisamos orar pelos irmãos que estão lá no meio, para que o Senhor lhes direcione. Mas sobretudo a igreja precisa estar em oração. Você talvez saiba, talvez não, quando Paulo escreveu esse versículo, essa carta, os irmãos estavam debaixo do domínio do Império Romano e do domínio de um dos imperadores mais cruéis que já existiram. O tempo aqui era do imperador Nero. E Paulo não estava dizendo assim: vamos orar para Deus derrubar aquele homem e colocar outro mais justo lá. Não foi isso que você leu aí? Paulo falou para nós orarmos pelas autoridades, para que, independente de se é Nero ou se é outra pessoa que está ali, a igreja possa continuar se movendo, se reunindo, pregando a palavra, o evangelho prevalecendo. Essa deve ser a oração da igreja. Não é assim: Senhor, derrube Temer e traga Lula. Não, de jeito nenhum, irmãos. Vamos esquecer os nomes. Vamos entender que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é no mundo espiritual. Então é necessário que a igreja ore, que a igreja seja responsável, diga: Senhor, nós temos aqui o direito de cidadania, eu tenho o meu voto na mão, meu voto ninguém compra. Então, Senhor, o que é que eu vou fazer com o meu voto? A igreja precisa orar por causa disso. Irmãos, na história, Deus levantou reis que foram favoráveis ao seu povo. Você lembra bem, a restauração lá de Jerusalém foi possível por causa de um rei chamado Ciro. Ciro foi levantado. Antes dele, imperadores cruéis tinham sido levantados, levaram o povo de Deus em cativeiro, massacraram o povo de Deus, mas depois o Senhor libertou o povo dele através de um rei ímpio, através de Ciro, e favoreceu o povo dele através de Ciro, de Dario, de Artaxerxes, porque Deus é aquele que remove reis e estabelece reis. Qual o meu papel? Ficar fazendo política, propaganda para quem quer que seja? Não, orar. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E só lembrando, domingo que vem, não deixe, irmão, de vir para a reunião por causa da eleição. Dê a prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. A reunião começa às 9, venha para a reunião, vamos partir o pão juntos, se ele não voltar antes, é claro. Vamos partir o pão juntos, vamos agradecer ao Senhor e depois você vota. Dê primeiro a Deus o que é de Deus, a César se dá depois o que é de César. Amém? Jesus é o Senhor.